Programa Noivas em Estilo, com Érica Larranhaga. Oferecimento Bom Ganha Produções. Uma filmagem capturada para a eternidade. Bride Closet, vestindo sonhos. Conviteria Garcia, o seu momento, o nosso papel. De Florença, o espaço ideal para festas e eventos. Dona Sô Doces e Lembranças, adoçando o seu evento. Espaço Santander, você sempre linda. Felipe Fogagnoli Fotografia, contando histórias através de imagens. Buffet Festival Festas, aqui começa a sua história. Musical Cantareira, orquestrando sonhos. RE Sonorização, dando vida à trilha sonora do seu sonho. Soneto de Fiori, realizando sonhos. EZL Eventos Cerimonial, a produção do seu sonho. A todos, eu sou a Érica Larranhaga e hoje é a estreia do programa Noivas em Estilo, um programa que irá envolver muita emoção, amor e carinho neste mundo dos sonhos, pois tudo começa com uma pequena pergunta: quer casar comigo? E de repente o sonho ganha vida. Mas antes de começar o programa, eu quero agradecer o convite especial do nosso diretor Glauco Camargo, aqui da TV Mais Brasil, e os nossos queridos patrocinadores que confiaram e estão comigo nesta jornada. Conviteria Garcia, Buffet Festival e Festa, Dona Sô Doces Lembranças, Soneto de Fiori, que produziu este lindo cenário para o nosso programa. Musical Cantareira, RE Sonorização, Felipe Fogagnoli Fotografia, Bride Closet, Espaço de Florença, Boganha Produções, que fez a belíssima vinheta, Santander, Espaço Santander, que fez a minha make e penteado, e EZL Eventos Cerimonial, que é um patrocinador muito especial, que é o meu marido, Marco Larranhaga. O programa irá trazer vários especialistas do mercado de casamentos e festas, onde vamos abordar vários assuntos e mostrar como é fantástico este mundo dos sonhos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a querida noiva Gláucia, que, como muitas noivas, tiveram seus casamentos adiados devido à pandemia. Mas ela deixou seu sonho vivo e nós realizamos uma linda festa. Seja bem-vinda, Gláucia, ao programa Noivas em Estilo. Obrigada, Érica, obrigada pelo convite e parabéns aí pela iniciativa de colocar noivas reais, contando seus casos reais aí para incentivar outras noivas. Parabéns. Obrigada. E Gláucia, me conta um pouquinho como que foi planejar o seu lindo casamento. Bom, primeiro veio o pedido, né? Como a gente conversou, não houve um pedido oficial. E comecei a fazer tudo no começo sozinha, o que é bem difícil, noivas eu não recomendo. E atrás de fornecedor e marcamos uma data, já estávamos juntos há um bom tempo. Marcamos uma data e aí quando chegou aquela virada de 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020, aquele post, é o ano do meu casamento, hashtag é o ano do meu casamento.
E não foi. Devido à pandemia, né? Veio a pandemia, que foi assim, causou um estresse muito grande. Então, a gente foi atrás dos fornecedores, já estava quase tudo pronto. No meio do caminho encontramos uma cerimonialista muito boa, que nos ajudou, porque já, como eu falei, no começo fazer tudo sozinha é bem complicado, você não tem noção do que é um casamento, né, a gente que casa para casar uma vez só. Então a gente não tem noção do que é preparar, porque não é só o estresse da festa, o estresse de lista de casamento, que lista de casamento é um estresse bem grande também, mas também o estresse de onde vai morar, arrumar o apartamento, mobiliar, a família, enfim. A noiva, por si só, já passa por muito estresse. E aí, quando veio a pandemia, falar, não, você não vai casar agora. Não, não dá, tem gente morrendo. Foi bem impactante. Foi um impacto, né? Foi um impacto. Foi, né? E aí, depois disso, você precisou adiar seu casamento para qual ano? Era para eu casar dia 7 de novembro de 2020, aí veio a pandemia no final de março, e aí a gente achava que ia ser só 2 semanas. Então, a princípio, a gente pensava, não, vai dar para casar. Um primo do meu atual marido, né, noivo na época, meu marido ia casar também em março, adiou. Quando foi o primeiro adiamento, o primeiro casamento que eu vi adiar, e aquilo para mim foi impactante, assim, mexeu comigo. Nossa, adiar por conta de uma doença que a gente não está vendo, que a gente não sabe o que está acontecendo, que não tem noção da dimensão, das proporções que isso vai causar. Então, foi o primeiro caso real que me impactou. Eu ia ser madrinha de casamento em junho, da minha melhor amiga, Joyce. Beijo, Joyce! Beijo, Joyce! E aí, ela precisou adiar uns meses antes. Ela ia casar dia 20 de junho. E aí, foi o segundo choque. Falar, Senhor, o que está acontecendo? E aí, em julho, porque a gente estava naquela expectativa, não, vai acontecer, não tem problema casar de máscara, não, vai acontecer, não dá, é o nosso ano, não dá para deixar para adiar. Quando foi em julho, já com muita dor no coração, a minha cerimonialista alertando o tempo todo, olha, você não vai... Quem era a sua cerimonialista? Quem era a minha cerimonialista? Quem será que era a cerimonialista dela? Era a Érica, da Zélia Eventos. Que foi muito importante para mim, e aí alertando, o tempo todo alertando, olha, você não vai encontrar data, você não vai encontrar fornecedor, se for para adiar, pensa com carinho. E eu não queria adiar, eu queria esperar até as últimas consequências, mas quando foi julho que eu acordei, deu um estalo, não, a gente precisa adiar. E aí foi um momento muito triste, porque você cria toda aquela expectativa daquele momento, você escolhe uma data, você escolhe um mês, porque daquele mês o clima é favorável, porque aquele sábado do mês... Então você cria uma expectativa, cria aquela ansiedade em cima de uma determinada data, porque afinal, como eu falei, você casa para ser uma única vez na sua vida. E aí você se vê diante de uma situação que você está amarrada, está presa, que vai além das suas forças, além daquilo que você consegue controlar. Que é um motivo de força maior, É um motivo de força maior. De força maior. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí aquilo foi bem ruim. Aí quando foi em julho, nós criamos um grupo com todos os fornecedores para tentar conseguir uma nova data para 2021. Só que em julho, a gente estava comemorando ainda no Brasil a chegada de vários testes, porque até então não tinha tantos testes para fazer, para saber se a pessoa estava com Covid ou não. As pessoas estavam morrendo, atestando que era Covid, mas não tinha teste para fazer. E aí, em julho, pensando, nossa, mas a gente está aqui comemorando que chegou teste, mas cadê a vacina? Como é que eu vou casar se não tiver vacina? Essa doença está aí, ela não vai acabar do dia para a noite. E, gente, tem uma outra coisa também. O casamento dela era para 300 convidados. Isso também era muito importante, por isso que ela precisou adiar o casamento também, correto? Sim. E assim, a lista por si só eram 389. Eu nunca mais vou esquecer desse número. Mas a gente sabia que muita gente poderia não ir, então a gente estava fechando tudo para 300. E não era assim, 300 pessoas, mas deixa de chamar fulano, como você não consegue cortar essa lista pela metade? A família é muito grande. Sim. E assim, a família é muito unida, principalmente a família do meu noivo. Do seu marido. Do meu marido. Ai, gente, é um mês de casada, ainda falo noivo, do meu marido. Então, a família é muito unida, impossível chamar um e não chamar o outro, porque a gente tem contato com todo mundo. Gente, lista de casamento é um negócio que dá trabalho.
E não tinha como. Então, assim, eram 389, tinham amigos muito próximos que impossível deixar de fora, era família, impossível chamar um e não chamar o outro. Então, a lista era 389, mas fechando tudo para 300, porque a gente sabia que muita gente poderia não ir e ter seus contratempos. Então, não dava para eu falar assim, chegando ali mais próximo de novembro, eu falar assim, faz um mini wedding, faz para 40 pessoas. Se for 40 pessoas, aí a minha mãe, meu pai, as minhas cunhadas, as sobrinhas ali, acabou. Já deu 40, então não tinha como. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, tentou conciliar. E aí primeiro choque, porque eu não queria casar no inverno. Eu queria casar numa ocasião que fosse quente, porque eu não queria usar vestido de manga. Eu queria um vestido, assim, ombro a ombro, já estava idealizando lá quadri. E aí, não, eu quero um vestido de ombro a ombro, não quero manga. Então, eu já não queria casar no inverno. E aí, a gente criou esse grupo e aí começaram os fornecedores darem as datas. Por quê? Todo mundo que ia casar em 2020 começou a jogar para 2021, do ano inteirinho. A única data que tinha era 22 de maio, inverno. Mês das noivas, costuma as flores serem até mais caras, já começou, né, dar aquele faniquito. Mas foi a única data que tinha. Então, foi a data que a gente abraçou. O importante era o sacramento, o importante era o casamento em si. Então, tá bom, não vai ser do jeito já que eu idealizei, mas vai sair. E eu lembro também, muito bem, que foi quando você chegou e falou que para você é muito importante a cerimônia junto com a festa. Que não daria para fazer como muitas noivas fizeram devido à pandemia, realizaram e estão realizando ainda, inclusive, a cerimônia primeiro para fazer a festa em 2022. Sim, porque para mim, respeito a opinião de várias noivas, mas para mim, o mais importante é o casamento, o sacramento em si. Não faria sentido fazer uma festa depois, sendo que a festa para mim era a continuação do casamento, era a comemoração do momento mais importante da minha vida. Então, para mim não faria sentido, porque eu já estaria numa rotina de casada, já não faria mais parte daquele momento. Então, casar e fazer a festa depois, não ia ter sentido. Não ia ter sentido. Por isso que até que a gente adiou. Porque se fosse só pelo casamento, a gente teria casado dia 20 de novembro. Ou se fosse só pelo casamento, a gente teria casado muito tempo antes. Porque afinal a gente casou com 10 anos de namoros. É muito tempo junto. A gente tá junto desde os 17 para os 18 anos. É muito tempo junto. Se fosse só o casamento por si só, faria antes, mas a gente criou aquela expectativa, o tempo de noivado, juntar dinheiro, porque casar não é barato. Não é mesmo, gente. Vocês não fazem ideia. Não é nada barato, por isso que é importante vocês contratarem primeiro o principal fornecedor, né? O primeiro fornecedor é a assessoria, né? Porque ela vai te ajudar em tudo que você precisar, com custos e benefícios para que você tenha uma festa linda. E ajudar também para não gastar com coisas desnecessárias. É verdade. Que era o que meio eu estava fazendo quando eu estava fazendo as coisas sozinhas. Mas enfim, e aí para mim, como você falou, era muito importante que fossem os dois. E aí, mas chegou, as coisas começaram a andar e a gente continuou preparando as coisas, assim, vai acontecer, não sei se vai, tá fechando, hora abre fase, hora fecha fase vermelha, tá tudo fechado. E aí os números só aumentando e a gente preocupado com a saúde dos nossos familiares, porque assim, uma coisa que eu coloquei que eu não iria mais adiar, não faria mais sentido para mim adiar. Meu pai, ele tem 89 anos. Imagina se adiasse mais, acontecesse alguma coisa com ele, não faria sentido. Eu lembro disso. Foi um momento, é uma crise existencial que a gente começa a sofrer quando vai casar, porque já tem aquilo de sair da casa dos pais, uma nova vida, uma nova experiência, por mais que seja muito tempo junto, é uma nova vida, é um novo momento. Então, e eu não queria mais adiar, chegou um momento que o Anderson e eu conversamos, não dá mais para adiar. Tem os avós dele, o meu pai, eu queria fazer muita questão do meu pai comigo, porque uma coisa até, em uma das vezes que eu te liguei de madrugada, sim, isso acontecia muito. Muitas vezes, inclusive. Eu falei, olha, se acontecesse alguma coisa com meu pai, não faria mais sentido para mim casar, eu não iria entrar na igreja sozinha ou só com a minha mãe, a figura do meu pai era muito importante para mim. Até um pouco que me identifico com a história da Dani lá, que faz as danças, ela
ela não teve a festa dela de debutante, eu também não tive a minha festa de debutante. Então a gente centraliza essa idealização do sonho de princesa no casamento. Conforme a gente cresce, a gente começa a trabalhar, ter o próprio dinheiro, começa a idealizar a festa. Não supre a festa de debutante, mas é um novo momento, é uma nova história ali. E para mim era muito importante. Então, assim, a gente chegou nessa data de 22 de maio e não abria mão mais. E as coisas, ao invés de melhorar, começaram a piorar. Um momento assim, começou a abrir, começou a ter uma festinha ou outra ali, e a gente pensou, não, agora vai dar certo. Quando foi em fevereiro, a minha amiga, inclusive a Joyce, ela mudou a data dela também, teve que adiar para fevereiro. Na semana do casamento, fechou tudo. E aí, um desespero, porque por mais que já fosse uma festa pequena, a gente, um desespero para conseguir, para fazer dar certo, e graças a Deus deu certo. Mas fechou tudo. E aí, naquele momento, foi um outro desespero, porque estavam há pouquíssimo tempo do meu casamento. Faltava ali 90 dias para o meu casamento. E aí, conversando com o Anderson, conversando com os fornecedores, a gente deixou muito claro, não vou mais adiar. Pelo momento de vida, por tudo que a gente está passando, pelo estresse ser muito grande, a festa e o casamento vai acontecer dia 22. Se lacrar, se não tiver como ter festa, mesmo com os protocolos, porque nessa altura eu já estava abrindo mão de casar sem manga, coloquei manga no vestido. Colocou mesmo. Coloquei manga no vestido. Coloquei máscara, fiz uma máscara personalizada, mandei fazer com renda do vestido. Falei, a gente vai casar. Kit com álcool, máscara para todos os convidados, que deu um trabalhão fazer. Deu, mas sensacional. A gente já estava com tudo planejado, um salão de festa assim, gigante. Nessa altura, a gente começou já a mandar mensagem para todo mundo, todos os convidados, explicando a situação, explicando que eu iria casar mesmo nessa data, mas que a gente entenderia se as pessoas não pudessem ir, por mais que fossem próximas ali, porque cada um sabe de si. A gente está vivendo sim uma pandemia, tem ali o risco da doença. Por mais que tomássemos todos os cuidados possíveis que a gente tomou, foi mesa por família, teve distanciamento, aferição de temperatura, por mais que tomamos todos os cuidados, estávamos já preparados para isso, o risco é de cada um. E aí a gente conversou com todos, mandou mensagem, áudio, ligação para todos os familiares, todos os convidados. E aí os convidados já começaram a responder. Muitos já falaram, olha, Glaucia, nesse momento não vou poder ir, por conta da situação, me sinto como grupo de risco, não poderia. E a gente entendeu, a gente estava preparado para essas rejeições. Mas uma coisa que doeu muito, de pessoas muito próximas e noivinhas, se preparem para esse momento, para quem ainda vai casar, para quem ainda está passando por essa situação, porque vai acontecer. A gente, como eu falei, nós estávamos preparados para as rejeições, sabíamos que muita gente não iria e estávamos tranquilos quanto a isso. O problema foi como muitas negações, muitas rejeições vieram. Isso acontece mesmo, porque o que acontece? Muitos ainda, até na sua época, ainda não tinha vacina, né? Sim. Entendeu? Então aí realmente teve assim uma desistência grande, eu lembro muito bem na hora da confirmação de presença, né? Mas é importante os noivos aceitarem isso e aceitarem numa boa, porque assim, como você mesmo disse, né? Cada um sabe o certo, o que tem que acontecer no momento certo, né? E devido a esta pandemia, tá bem complicado mesmo realizar os casamentos, porém a gente está realizando com as medidas de segurança, com os distanciamentos de mesa, como a própria Glaucia disse, e o casamento da Glaucia não foi diferente, foi exatamente assim. Nós fizemos o distanciamento de mesa, temperatura que ela pediu, que inclusive foi a Exel Eventos que fez, né, a medição de temperatura em todos os convidados. Inclusive na igreja, né, o padre só autorizou 100 convidados, então muitos dos convidados foram diretamente para a festa. Mas, gente, foi uma festa assim, ó, maravilhosa. Ela se realizou. Foi muito bacana. Como eu falei em relação às rejeições, né, para as noivinhas estarem preparadas, porque isso vai acontecer. E aí, nisso, por consequência, a lista já diminuiu bastante. Então, assim, uma lista que aí início eram 389 convidados, a gente já reduziu ali os mais distantes, a gente já falou que ia casar, mas já não considerou. A lista que a gente entregou oficialmente tinha 333.
e deu 209, se eu não me engano, né? Convidados na confirmação. Na confirmação. E no dia? 162 pessoas. Então, mas assim, todo mundo se sentiu convidado, todo mundo sabia que era importante, que era importante pra gente, que é importante. E foi lindo. A gente tomou todos os cuidados, porque uma coisa que eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Tanto que assim, a gente casou, fomos pra lua de mel, e a gente só começou a falar do casamento 2 semanas depois para ter certeza que ninguém tinha sido infectado, não tinha acontecido nada com ninguém. A gente não tocava no assunto, depois a gente começou a falar. Por medo mesmo. Muitas pessoas criticaram. Por quê? Por que casar? Porque, enfim, pega esse dinheiro e faz outra coisa, mas era um sonho. E sonho a gente não discute. Sonho cada um tem o seu, cada um corre atrás da forma que der. E a gente correu atrás do nosso. Era o momento que a gente queria. A gente queria proporcionar uma festa linda para os nossos convidados, porque eles são parte da nossa vida, né? Parte da nossa vida. E foi lindo. E em relação à festa em si, tomamos realmente todos os cuidados. A EZL Eventos mediu a temperatura de todo mundo na entrada. Semanas antes, a gente juntou uns padrinhos ali, começou a fazer uns kitzinhos com máscara descartável, álcool gel, mini álcool gel para todo mundo. A gente fez autorização de mesa. Dá trabalhinho, porque por mais que o salão fosse bem grande, o salão acho que era para 580 pessoas, e aí, né, a gente já sabia que iria 200, a gente montou ali 228 lugares. Foi mesa por família, para ninguém se misturar. O tempo todo orientando, vai levantar da mesa, colocar a máscara, a gente já falou isso logo já no início. E as pessoas respeitaram muito, porque todo mundo queria se divertir, estava todo mundo de saco cheio de ficar em casa, de não ter nada para fazer e de repente uma festa familiar. As pessoas queriam muito estar presentes, todo mundo respeitou. Na hora de ir pro buffet, luva descartável, todo mundo de máscara. Foi um momento muito bacana. Se olharem as fotos, o povo tá dançando de máscara, cada um num canto, mas tá todo mundo se divertindo. É algo que eu vou mostrar pros meus filhos e eles vão falar, nossa, isso foi estranho. Mas eu vou ter uma história para contar, uma história de superação. Sim, exatamente. E assim, como ela mesmo disse, né, a Gláucia, toda mulher sonha em casar um dia, né? E assim, a gente sempre sonha em ter aquela data, aquele momento certo. E devido à pandemia, ela até se superou, né? Porque ela escolheu o dia 7/11 e ela não pôde realizar o sonho dela nessa data, mas ela entendeu a importância e a segurança que ela ia trazer em adiando este casamento para o dia 22 de maio, né? Sim. E aí foi uma festa linda, né? Vamos apresentar, né? Vamos mostrar, né? Produção, pode soltar então os melhores momentos do casamento da Gláucia? É a making off do Anderson. Olha lá, que legal. Nossa, tiraram tanto sarro da cara dele. Fizeram bigodinho, porque eu gosto de lisinho, sem barba, sem nada. Ele deixou a barba crescer muito, o cabelo ficou enorme, ficou quase irreconhecível. Aqui deu um tirico-tico no coração. Porque aqui, enfim, eu acordei, fui dormir 2 horas da manhã, eu tava postando story ainda com o Anderson. E aí fui acordar super cedo pra ir pro dia da noiva. Minha mãe tá lá atrás, minha sogra. De repente, eu abro a porta assim, a Paula... vem cá ver uma coisa. Aí, aquela decoração linda, umas fotos assim, eu sem entender muito bem o que estava acontecendo. O Anderson parado, segurando um buquê. Deu, gente, o que é isso? Ainda com sono, atordoada, as fotos. Ficou muito lindo. Foi porque, assim, né, fiz o dia da noiva, mas eu não sabia que queriam ter tantos momentos, assim, marcantes. Tinham cartinhas, a minha sogra escreveu cartinha pra mim. Minha mãe, o Anderson, meus amigos, então foi um momento assim muito bonito. Todo decorado, eu amo balão, amo muito balão, foi bem bacana assim. Foi bem divertido. E quem que fez toda essa surpresa pra você? Eu vou contar pra você quem foi que fez. A Erika fez, ela passou... Depois eu descobri, gente, achei que quem tinha feito era o Anderson, mas não foi a Erika. Ela passou a madrugada lá fazendo o lettering, como que fala? Lettering alguma coisa. As letrinhas bonitinhas, ficou tão bonito. E é um mimo, porque a gente que vem, né, de um adiamento, tá tão machucado com a situação toda.
E aí recebe um mimo, assim, e algo tão emocionante, gente, sem palavras. Desejo que vocês possam passar por isso também. A Gláucia, ela me procurava de manhã, tarde, noite, madrugada, certo? Como ela mesmo disse, né? Então, e ela era uma noiva muito ansiosa, né? Então eu falei assim, eu pedi pro Anderson, né? Tudo em segredo, né? Muitas fotos da família dela, para eu poder fazer essa surpresa para ela no dia da noiva. Só que no momento que ela chegou, ela entendeu que foi o noivo que fez essa surpresa, né? E aí a gente brindou, fez um monte de coisa lá, tudo. Daí na hora que eu abracei ela, falei, e aí, você gostou da surpresa? Eu falei, eu amei, não sei o quê. E o Anderson já tinha falado para ela que a surpresa era da Érica. Mas ela tava tão assim, sonhando com aquele dia, que aquele dia chegou, que ela simplesmente, esqueceu de agradecer. Normal, sem problema nenhum. Depois é que a ficha dela caiu e aí deu tudo certo. Mas eu dei várias dessas, né? De ver as coisas e falar, tô vendo. Cadê? Foram vários momentos. Aqui, nossa, o Klaus arrasa muito, gente. Meu fotógrafo. Gente, olha esse olho. A Paula que fez. A Paula que fez. Lindo. Não, e ainda ela que E olha ajudou. o momento da igreja. Gente, esse momento, né? Então, eu não estava presente, nem a minha equipe, porque muitas noivas escolhem igrejas que já têm a sua equipe de cerimonial. E aí, nós não conseguimos realizar. Nós só conseguimos realizar a festa. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Só sua mantilha, só minha né? mantilha, que assim, a igreja é muito importante pra mim, é onde eu cresci, fui batizada, fiz crisma, fiz primeira eucaristia, sou catequista. Então, não tinha opção de ser em outra igreja. Era lá. E só que eu também tinha aquele receio do véu, porque como a equipe ela é muito dedicada, só que faltam gente para ajudar, porque são todos voluntários. Sim. Então falta gente para ajudar. E aí acabou minha mantilha ficando um pouquinho, era um medo meu ficar ela amontoada ali, virar um bolinho ali. Ficou um pouquinho algumas fotos, mas o pessoal que estava trabalhando ali foi arrumando e deu tudo certo depois. Ah, que bom. A hora do brinde, gente, eu ainda sem entender. Minha cara inchada, porque eu zero dormi, né? Sem condições. Não dormi nada. Verdade, né? E, gente, olha, todo mundo de máscara. É uma coisa que eu... Pra beber, depois todo mundo fez assim, né? Tirou a máscara e colocou rapidinho. Mas era um receio meu, assim, de contaminação. Era uma preocupação muito grande minha. Mas deu tudo certo. Gente, olha aquele balão lá no fundo. Depois tirei umas fotos no final da festa com aquele balão. Alguém virou pra mim e falou assim, vamos soltar o balão pra ficar... Não, de jeito nenhum. Não vai soltar nada, não vai soltar nada. É meu. Produção, pode rodar aí os melhores momentos. O Anderson com os pais dele. Foi bem emocionante pra ele. Aqui foi pós-foto, o Klaus virou, falou alguma coisa, eu comecei a rir, aí saiu essa foto bem espontânea, assim, porque, gente, eu sou péssima com as câmeras. Tô aqui toda nervosa. Imagina. Gente, foi lindo. Gente, também foi maravilhosa essa foto. O detalhe do rendado, do bordado, ele tava na minha mantilha inteira. A Dri bordou toda a mantilha com a renda do meu vestido. Do seu vestido. E ela me cedeu um pedacinho dessa renda pra eu pôr na máscara. Então, minha máscara teve a renda do meu vestido. Eu lembro. Ficou sensacional. O Padre Marcinho. Também foi um momento bem bonito. Aqui, a Érica chegou... Não, eu entrei na festa, né? Já tirei as fotos lá. Sessão de fotos externas, encerradas. Eu ainda, assim, não... Porque, gente, passa muito rápido. Eu ainda tava deslumbrada, sonhando acordada. Gente, eu não ia ter bem casado na festa. E eu queria muito ter bem casado na festa. Só que noiva entende que você faz escolhas. Você, pelo menos eu, né? Não tenho uma fábrica de dinheiro. E tudo foi muito suado, muitos anos guardando pra realizar esse momento. E aí não sobrou pro bem casado, porque é uma coisinha cara. É maravilhosa, mas é cara. E a Érica, nas reuniões, sempre perguntava pra Glaucia, vai ter bem casado? Porque eu sabia a importância do bem casado pra ela no casamento. E era exatamente assim, preto, com a fitinha de cetim branca, porque eu sou assim, eu sou detalhista. E eu gosto muito controladora também, então eu queria daquele jeitinho.
E assim, a gente foi na degustação, contratou a Dona Sô, que gente maravilhoso. E o melhor bem casado da vida que eu comi foi da Dona Sô. Aí eu virava pro Anderson, não dá, né, amor? Não dá. Aí passava um tempinho, amor, e agora, dá? Não dá ainda. Agora dá. Não, tá bom, vai. Sem condições. E aí, a hora que a gente chegou, a Erika mostrou bem casado, eu tava vendo bem casado na minha frente. E tipo, cadê? Aí depois ela falou, você viu bem casado? Eu, bem casado aonde? Cadê? Peraí. Na entrada, na recepção. Topo do bolo. Eu, por mais que eu gosto, né, das coisas bem clássicas, eu não queria noivinho, assim, no topo do bolo. Eu queria alguma coisa diferente. Cheguei a ver algumas coisinhas com fotos, mas aí, enfim. Aí a Erika me mandou um link lá com as iniciais. Eu coloquei na cabeça um ano antes que eu queria as iniciais no bolo. Mas passando o tempo, a Erika fazendo checklist. Você já viu isso? Viu o link que eu te mandei? Deu o topo do bolo! Foi exatamente Cadê assim. o topo do bolo? Eu virei pro Anderson assim, topo do bolo. Vamos providenciar o topo do bolo. E foi aquela correria para providenciar o topo do bolo. Mas deu tudo certo também. Foi lindo. Ganhei, foi bem bacana. Foto EZL, né? Pose EZL Eventos. O Anderson cheio de marra. E a cortina... mas ficou lindo, nossa, foi sensacional. E eu queria tudo assim, toalhas pretas pros convidados, flores brancas bem chamativas, mas eu queria muito aquela cortina de LED. E eu queria a cortina de LED com cores frias. E essa decoração maravilhosa? É da... Soneto de Fiore. Tatila arrasa. Tatila arrasa muito. Foi um dos primeiros... Olha, porque assim, né, tem aquele detalhe. Quando a pessoa faz tudo sozinha, voltando para a história do início, a pessoa faz muita coisa errada na vida. E eu contratei um salão que, enfim, uma outra pessoa me disse que caberiam 300 pessoas ali tranquilo. Mas não cabia, porque o salão era para 250. E quando você casa, assim, né, vai fazer a festa, você tem que ter uma margem para convidados extras, sei lá, mas tem que ter uma margem de lugares montados a mais. Um dos primeiros contratos fui lá na Tatila, antes até de contratar a Erika. Fui lá na Tatila, porque eu fui numa feira, eu ia nas feiras, era seguidora da Erika, ia nas feiras da Erika sem contratar ela. Ela adorava minhas feiras. Aí, quando eu conheci a Tatila, fui lá, marquei a reunião, amei. Gente, a Tatila é sensacional. Aí, a hora que a Tatila perguntou, mas qual que é o salão? Qual salão que você vai colocar 300 convidados? Não, e quando você chegou lá no meu escritório e falou que ia ser naquele salão, oi? Para 300 convidados? Não cabe. A Tatila faltou chorar, gente. Não dá. E aí depois o DJ, porque eu contratei uma estrutura espelhada, a pista de LED. Enorme. Ele, né? Vamos tentar. Mas aí depois a gente trocou de salão, e graças a Deus, porque aí veio a pandemia, o salão era bem maior, comportava distanciamento, então tudo veio a calhar. E ela trocou o salão porque nós vamos fazer um casamento no salão Espaço Paraíso, lá da Ariane, e aí ela ficou encantada com o salão. E quando ela chegou pra mim, ela falou assim, será que dá pra a gente trocar o salão? Né? Vamos ver se a gente consegue trocar o salão. Menos de um ano, gente. Eu falei, menos de um ano para 7 de novembro, que setembro, outubro e novembro são as datas que as noivas mais procuram. Eu falei assim, olha, você vai ter que ter muita sorte se você conseguir. E graças a Deus, deu certo de ser 7 de novembro. Tinha a data. Era o único sábado. Era o único sábado disponível, exatamente. O único sábado disponível. Aí nós fomos até lá, fechamos o contrato e deu tudo certo, graças a Deus. Sim. Mas foi bem bacana. Foi correria. Foi correria. Foi mesmo. Tem mais fotos? Tem mais foto, produção? Não. Ok. Então, é o seguinte. Antes de eu encerrar o programa, tá? Eu quero te entregar aqui uma pequena lembrança, tá? Que é do nosso programa. Eu espero que você goste, tá? Que foi feito com muito carinho. Pode abrir, tá bom? Para você mostrar pro pessoal. É para você e pro Anderson, na verdade, tá É só bom? para mim, não gosto de dividir. Ele não está aqui, né? Devido ao trabalho dele, mas eu lembrei do casal. Olha, não sei se dá pra ver. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Noivas em estilo. E uma coisa que eles amam.
quer chocolate. Não, outro detalhe, a gente foi para a última reunião antes do casamento, já os detalhes finais, só para passar checklist. Eu ganhei chocolate. Você acha que eu dividi com o Anderson? Dividi. Mas eu sou bem chocolatra, assim, eu amo muito. Amor, sonhos e carinho. É, exatamente. É tudo que a gente, né, ofereceu para você aqui, por você. Assim, eu tenho muitas noivas, graças a Deus. É assim, e assim, eu falei até pro meu marido, eu falei, meu Deus, quem que eu vou chamar? Porque assim, eu não quero fazer diferença com nenhuma. Mas assim, eu precisava chamar a Gláucia, porque a Gláucia, ela teve uma história muito bonita, que tanto ela contou aqui para vocês, né? E assim, eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite no momento, né, que eu pedi para você. Assim, para mim é uma honra você aqui, né, na estreia do programa Noivas em Estilo. Então, é só isso que eu posso te dizer. Muita gratidão, viu? E tô super feliz que você aceitou o convite e veio, né, aqui mostrar para nós a importância de principalmente contratar uma assessoria cerimonial, de principalmente começar a verificar até com um ano de antecedência, porque nós estamos aqui para ajudar vocês a conseguirem todo o planejamento, construir o seu sonho, né? E tudo começa na assessoria cerimonial para depois nós irmos exatamente para os outros fornecedores. E todos completam uma orquestra, aonde vai fazer o seu sonho ser realizado. Então, Gláucia, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar, assim, eu sou péssima nas câmeras, gente, do meu Love Story, foi bem travada. Mas agradeço e desejo muito sucesso ao programa, a toda a equipe, que esse programa ajude noivas a se encontrarem, a ter uma orientação, um norte, principalmente nessa fase de pandemia, porque é uma fase muito difícil, mexe com os nossos nervos de uma tal maneira que a gente não se reconhece. Então, não só mexe com os nervos do casal, né, principalmente das noivas, como também dos fornecedores, porque, gente, não é fácil para nós ter que falar, por exemplo, a alguma noiva, você tem a data tal e você não tem mais essa data por causa de tantas datas sendo adiadas. E para a gente conseguir, né, ajuntar todos os fornecedores naquela mesma data, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu passei isso por várias noivas. Graças a Deus deu tudo certo, né? E estamos aqui, como eu disse, para realizar os sonhos das nossas noivas, ok? Não, porque é complicado, né? Assim, a gente está numa situação que é atípica, como a gente falou no início. As noivas ficam num estado de nervos, assim, que só chora, passa por uma situação dessas. Mas eu falo para as noivas, não desistam dos sonhos de vocês, vão em frente. Se for o caso de adiar, se vocês estão abertas a isso, esse momento de adiar, pensem muito com muito carinho. Agora, graças a Deus, as vacinas aí estão chegando e a gente espera que melhorem bastante. E desejo às noivas aí que melhorem muito, que a situação aí corra tudo bem. Bom, me conta um pouquinho também como foi naquelas horas, vou dar uma de entrevistadora. Me conta um pouquinho como tá sendo aí com as outras noivas, como é que tá sendo esse momento aí? O momento de transição aí de datas. Agora até que deu uma parada, né? Graças a Deus deu uma parada, mas assim, de 2020 para 2021, eu tive mais de 70 casamentos adiados. Então, assim, não foi fácil conciliar as datas, né? Mas graças a Deus tive alguns cancelamentos, né? Acontece mesmo de algumas noivas desistirem. Mas, gente, eu peço para vocês que estão aí nos ouvindo, não cancelem o seu sonho. Nós estamos aqui para fazer ele brilhar, para ele acontecer. Então, adie, mas não cancele. Todos os fornecedores, desde o convite até a lua de mel, eles estão aqui para realizar o seu sonho, ok? Então, vão em frente e não cancelem mesmo, correto? Sim. Né?
por um momento, como eu falei, a data de 22 de maio foi a única data que tinha, foi bem difícil a conciliação com os fornecedores. E eu cheguei, né, falei com o Anderson, ou a gente casa nessa data, ou a gente não casa mais. Não com festa. Chegou no momento que a gente estava muito cansado, muito esgotado emocionalmente. A gente chegou a pensar em abrir mão dos sonhos. Mas aí as coisas foram melhorando, a gente, né, teve que abrir mão de algumas coisas, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu realizar. Eu entendo as noivas quando chega... Cada uma tem a sua razão, pelo adiamento ou pelo cancelamento. Mas se é um sonho de verdade, se aquilo realmente muito importante para você, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Às vezes, você contratou ali a equipe de profissional dos seus sonhos, porque a gente cria um vínculo com os profissionais. Sim. Porque profissional, quando a gente não contrata só por... é o mais barato. Mais barato. Vou no mais barato. Ou, não tem gostei. A empatia, né? Tem Exato. A empatia. Tem que ter o feeling, a empatia. Não só o custo e benefício. E aí, quando você se vê nessa situação de ter que adiar uma data, pode ser que o seu fornecedor já não tenha mais aquela data. E aí você fica naquela angústia, já é outro transtorno, porque... Nossa, eu não quero perder uma data, eu não quero perder essa data, eu não quero perder esse fornecedor, é importante para mim. Você cria aquele vínculo porque você conheceu numa determinada situação, você criou uma amizade e você faz questão daquela pessoa ali com você. Mas, infelizmente, em determinados momentos você acaba tendo que abrir mão. Porque, no meu caso, graças a Deus, era 22 de maio que tinha que conseguir com muito custo. Com muito custo todos. Porque eu estava assim, com muito custo conseguiu todos. Pode ser a segunda equipe, não tem problema. Eu confio na sua empresa, eu confio na sua capacidade. Pode ser a segunda equipe. E aí a gente conseguiu, né, a Erika ajudou muito, gente. Vocês não fazem ideia como é importante um cerimonial para segurar a barra. Porque a gente fica perdido. Eu sou muito centrada em algumas coisas, assim, mas eu fiquei completamente deslocada, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. E a Erika veio me puxando para a realidade, me apontando, olha, as coisas estão dessa forma, vai acontecer dessa forma, e colocando as opções. Porque sem um norte, sem um cerimonial ali para dar um norte, a gente, cara, fica perdido. Você falou uma coisa que é bem interessante. A Gláucia, ela, no começo, você viu aqui, né, do programa, que ela falou que ela começou sozinha. Por que, Gláucia, você começou sozinha? Aconteceu alguma coisa? Como é que foi? Você pode nos contar? Não pode? Porque assim, gente, eu realmente fui contratada depois que ela já tinha alguns fornecedores contratados, tá? Então, não sei, pode falar? Tudo bem? Tudo bem. Eu tinha, assim, né, ia muito em feira. Eu noivei em 2014, novembro de 2014. A gente ainda não tinha uma data. Mas, como toda noiva que já coloca uma aliança no dedo, você começa a deslumbrar. Já vai querer ir nas feiras, já começar a cotar alguma coisa, até mesmo para saber o quanto que pode estar gastando no próprio casamento, sim, né? Sim, a gente já começa a idealizar fazer o investimento. Exatamente, começa a idealizar. E aí eu contratei uma cerimonialista que foi do casamento do meu primo, que a festa eu achei fantástica, por isso que eu contratei. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui pedindo as coisas. Eu falava assim, um exemplo, buffet. A primeira coisa que eu sabia que era mais cara era o buffet. Eu falava pra ela, olha, eu consigo pagar tanto por pessoa e eu preciso achar um fornecedor nessas condições. Ela me mandou 3 orçamentos, todos muito acima. Aí eu falei, isso bem depois, assim, demorou semanas para me responder. E aí, ansiosa, já fica naquela, né? Daí eu mandei e falei, olha, não quero isso, não tá. Então, assim, a primeira coisa que eu contratei foi realmente um cerimonial. Mas aí não foi me atendendo. E aí mandei de novo, olha, não é bacana, não gostei, quero outros. Ela demorou, assim, umas 2 semanas para me responder e aí mandou os mesmos fornecedores, que estavam fora do meu orçamento. Eram muito bons os fornecedores, mas estavam fora do meu orçamento, não tinha como pagar. Você tem todo um planejamento. Sim. Que precisa ser feito antes e a assessora vai te ajudar nessa parte, para daí depois a gente começar a planejar com os fornecedores, correr atrás dos fornecedores para planejar o sonho. Sim. E aí isso
foi me deixando um pouco chateada. E aí eu pedi, pedi algumas coisas, eu falava, mas tá muito cedo, não é o momento, porque eu fechei com 2 anos e meio da data antes de novembro. E como que você chegou até a Isel Eventos? Conta pra mim, então. Bom, eu conheci a Isel Eventos num festival que teve no Bolão, isso em 2015, se eu não... Parque da Uva. Parque da Uva, se eu não estou enganada, foi 2015. E aí a gente começou a olhar, né, a gente não tinha uma data... E aí a gente chegou no seu stand, conversando. Eu lembro até hoje, você estava com um vestido dourado. Porque eu acho que era uma outra... Tava divulgando também a parte de vestidos. E o Anderson se apaixonou. Eu gostei muito do trabalho, mas o Anderson se encantou. E falava, não, mas você vê pela conversa que é profissional e tudo mais. E aí você passou um preço por... ali daquele momento ali de promoção de feira... Aí eu falei pro Anderson, mas a gente não tem data ainda, vai fazer como, né? Não dá. E aí a gente não fechou naquele momento, só que a gente ficou com aquilo na cabeça, né? E aí veio o casamento do meu primo depois, a gente contratou, já não tava legal, resolvi cancelar. Não dava mais, e aí eu falei, vamos, já que eu tô fazendo tudo sozinha, porque eu peço as coisas e não tá vindo como eu gostaria. Mas na verdade, assim, o que você fala que tava vindo tudo sozinha é que, assim, você não tava tendo essa assessoria no seu planejamento, ou você estava tendo assessoria, mas você não estava gostando, ou você, por exemplo, assim, algumas coisas que você solicitava, ela demorava para responder, ou, por exemplo, assim, você se sentiu um pouco sozinha em tudo. Eu contratei cerimonial com assessoria completa e eu pedi as informações e nunca era o momento. Então eu queria ver as coisas e quando me retornava com demora, não era da forma que eu queria, como o exemplo do buffet. Foi uma coisa que pegou muito pra mim. E aí eu vi que eu poderia ir atrás, porque passou um tempo e eu mesma fui atrás e comecei a pesquisar no Facebook. O Facebook tá aí pra isso. Comecei as redes sociais. As redes sociais. Pesquisei, fui até encontrar um buffet que estivesse dentro daquilo que eu queria. E aí eu pensei, porque quando ela me mandou nesses 3 orçamentos, eu pensei, nossa, eu acho que eu não vou encontrar nada daquilo que eu estou disposta a pagar, naquilo que eu tenho condições de pagar. E aí eu pesquisei, eu vi que não, que era possível, porque eu encontrei alguns dentro daquilo que eu queria, dentro das condições que eu queria. Eu falei, não preciso de cerimonial, pra quê? E aí resolvi cancelar. Aí nós conversamos, enfim, mas eu vi que algumas coisas estavam um pouquinho difíceis, aí eu queria fazer uns bicos de final de semana para ajudar na renda, complementar a renda. Aí eu te chamei, te mandei um e-mail, acho que de 2 linhas. E aí conversando e tudo mais, aí veio a calhar a situação. Eu vi o profissionalismo, vi de perto, vi os bastidores, como funcionava do casamento. E eu vi que eu estaria em melhores mãos. E aí e o Anderson falou, a gente vai contratar e você não vai falar nada. Que bom, Anderson, fico feliz, viu? Obrigada aí pela honra aí, fiquei bem feliz em saber disso. Eu não sabia, viu? Não sabia mesmo, tô sabendo agora, né? E aí, mas o Anderson se encantou, assim, porque ele deixava muito livre para que eu escolhesse, da forma que eu, que achava melhor, ele dando os palpites dele, mas cerimonial ele que bateu o martelo. Olha só, que legal, é bem difícil. Tenho vários, né, assim, na verdade, eu converso com mais noivas do que noivo, mas eu tenho alguns noivos, eu acho até estranho quando eu converso com o noivo, porque às vezes a noiva tá ocupada, tudo. Eu já tive noiva que eu fui, na verdade, que foi agora até recentemente, mandar um beijo aqui pra Amanda, a gente fez o casamento dela dia 26, eu conheci a noiva no dia do casamento, porque a gente marcava as reuniões e nunca dava certo e só tivemos reuniões online. Mas assim, correu tudo perfeito, foi tudo maravilhoso, mas assim, a presença da noiva em si, eu conheci no dia do casamento. Bacana. Então, é diferente, né? Sim. Bem diferente. E tenho também alguns contatos com noivo mesmo, né? Porque a noiva, ela não tem os horários dela e aí ela não consegue, mas a gente tá aqui para ajudar no que for preciso. Parte cerimonial realmente é muito importante. E o Anderson, ele sempre, né, companheiro de vida, parceiro de vida, ele falou, não, a gente precisa, porque
a gente começa a dar uma surtada básica, assim, quando começa a correr atrás das coisas. Porque uma que a gente não tem noção do que precisa. São tantos detalhes, por mais que você vá em feiras, conheça excelentes profissionais, você não consegue casar tudo, você não sabe detalhes que faltam. E todo detalhe faz a diferença no casamento. É uma coisa muito importante e por isso que vocês precisam conhecer a fundo o fornecedor. Não só tem as redes sociais, tem o Google, tem, mas gente, hoje em dia precisa ver se esse fornecedor tem um escritório fixo, se tem CNPJ, porque tem muitos fornecedores que trabalham como bico, que a própria Gláucia aqui falou, né? Então assim, é um sonho de vocês, então entrega esse sonho nas mãos certas, para que não vire um pesadelo no dia. E são detalhes que a gente passa despercebido. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, no meu casamento, que a gente teve que resolver na semana. Quem vai montar as mesas do casamento? Quem vai colocar as cadeiras ali? E a gente achava que era responsável um fornecedor, mas não era. E aí a gente teve que correr atrás. E, gente, a semana do casamento é tão... é um turbilhão de emoções juntas, misturadas. E mais os probleminhas que vão acontecendo durante o decorrer da situação, que se realmente não tiver alguém para segurar essa mão e falar, vamos, não vai acontecer. Eu sempre falo que, assim, a pior coisa do casamento é a lista de casamento. Vocês noivas, futuras noivas, vocês vão ver que eu tenho razão. A lista de casamento porque quando você tem que colocar a sua lista e aí de repente você olha assim o convidado e fala, meu Deus, eu não vou poder chamar esse convidado e eu quero muito. Não aconteceu isso com você? Tenho certeza que aconteceu. E a semana do casamento? A semana do casamento é onde a noiva mais trabalha, por incrível que pareça. Todo o planejamento é feito, super detalhado, bem bonitinho, mas a semana do casamento é que fica os detalhes para ser resolvidos e aí é onde vocês mais têm as pendências para serem feitas. E mesmo com muito planejamento, acontece de tudo. O Anderson mesmo engatou a ré na subida, assim. Acontece de tudo, então estejam preparadas. É a adrenalina, a ansiedade. Mesmo com preparação, vai acontecer alguma coisa, podem ter certeza. Então tá ótimo, Gláucia. Espero que você tenha gostado, né? Eu adorei o nosso bate-papo, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia, a audiência de todos vocês nessa estreia do programa Noivas em Estilo. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E na terça-feira nós já temos outra convidada especial, que é a Raquel, do Espaço de Florença, aqui na TV Mais Brasil. Um beijo, boa noite. Tchau. Programa Noivas em Estilo, com Érica Larranhaga. Oferecimento Bom Ganha Produções, uma filmagem capturada para a eternidade. Bride Closet, vestindo sonhos. Conviteria Garcia, o seu momento, o nosso papel. De Florença, o espaço ideal para festas e eventos. Dona Sô Doces e Lembranças, adoçando o seu evento. Espaço Santander, você sempre linda. Felipe Fogagnoli Fotografia, contando histórias através de imagens. Buffet Festival Festas, aqui começa a sua história. Musical Cantareira, orquestrando sonhos. RE Sonorização, dando vida à trilha sonora do seu sonho. Soneto de Fiori, realizando sonhos. EZL Eventos Cerimonial, a produção do seu sonho.